quero te falar aqui sobre 3 personagens que só nesse ano de 2022 passaram a ser odiados por parte do público nerd que diz que a sua infância foi arruinada porque um ser mitológico que não existe mudou de cor quando saiu do desenho animado pro live action. A má notícia logo de cara é que se isso foi suficiente pra arruinar sua infância, acho que a sua infância foi um tanto frágil, no mínimo. Atualmente um determinado grupo de pessoas está em alvoroço, porque Ariel, a protagonista de A Pequena Sereia, será negra na versão live action. O principal argumento é de que não existem sereias negras. Mas veja só que interessante, sabe o que também não existe? Sereias, né? A gente tende a pensar que a humanidade vai sempre pra frente, que as coisas não param de evoluir, mas só esse ano de 2022 essa mesma reclamação já aconteceu 3 vezes, com 3 obras diferentes. A Ariel, que eu citei aqui no início, a série do Senhor dos Anéis, que teve nerdola chato reclamando porque tinha elfo negro, sendo que, veja só a surpresa, elfos também não existem, né? Só lembrando aqui. E ainda assim, há registros de descrições do Tolkien, próprio autor de Senhor dos Anéis, onde ele, na verdade, descreve sim elfos negros. Mas os caras sabem mais do que o autor, claro, a gente que tem que pedir desculpa. E teve a série do Percy Jackson, que vai ter a Annabeth negra. E tivemos a mesma reclamação. Nesse último caso, o mais interessante é que o Rick Riordan, que é o autor de Percy Jackson, nunca descreveu a Annabeth como uma pessoa branca. Mas fazer o quê, né? O imaginário social já predispõe isso. É interessante pensar sobre essa predisposição no imaginário social, porque, de fato, sempre que você pensa num protagonista, um herói, um símbolo, vai vir na sua cabeça muito possivelmente alguém branco, com um arquétipo meio Superman, porque é o que se estabilizou na mídia como um padrão estético heróico, assim, que se estabilizou como justiça, como um heróico de verdade. E as pessoas insistem em falar que não tem nada a ver com racismo, que eles só querem que o personagem seja fiel. Mas eu citei 3 reclamações só nesse ano sobre o mesmo assunto, e nenhuma delas envolvia alguém ser branco. Era sempre por um personagem ser negro, o que parece incomodar bastante um certo núcleo nerd da internet. E eu me pergunto por que será, né? Daqui a pouco eles aparecem aqui dizendo que eu tô generalizando, porque não é todo nerd. Tudo bem, eu sei disso, mas você não apanha na rua por causa disso. Eu quero trazer aqui alguns dos argumentos mais absurdos que eu vi nesse assunto. No Twitter eu vi um cara dizendo, e se mudassem a cor do Pantera Negra? Você vê que é o único personagem não branco que ele consegue pensar por razões óbvias. E é meio que a versão nerd do eu não sou racista, eu tenho amigos negros. E o mais tosco desse argumento é que a etnia do Pantera Negra, ao contrário da etnia da Ariel, é extremamente relevante na sua história. A causa, os motivos, o planeta, os vilões, tudo ali tem como base a estrutura racial. E antes de falar um dos outros argumentos, é bem interessante que quando eu começo a falar sobre essas coisas, aparecem justamente esses nerds dizendo, mas você é branco e quer falar disso, hahaha, tá querendo lacrar. O que é bem interessante porque na cabeça deles não faz sentido, né? Uma pessoa branca achar que é ruim o racismo existir, achar que é absurdo ter uma estrutura problemática na qual, de fato, a gente tem problemas graves de representatividade e quando acontece, a gente tem esse tipo de reação. Assim como, de fato, é uma coisa pela qual eu também não passo. Mas a partir do momento em que isso vira um argumento pra eu não falar a respeito, acho que eu vou estar consolidando uma estrutura problemática, né? Eu vou estar ajudando no problema, ao invés de pelo menos apontar que ele existe. Mas no outro comentário, que eu acho a cereja do bolo, uma pessoa disse assim, incrível, e se mudassem a cor de Jesus Cristo nos filmes? Cara, que fantástico isso ser dito. Pensa em qualquer filme que tenha Jesus, qualquer um. Jesus, que nasceu no Oriente Médio, é branco, loiro, de olho azul na maioria dos filmes, salvo exceções aqui como o Alto da Compadecida, em que ele de fato é uma pessoa correspondente aonde nasceu, né? Então, meu caro, já mudaram a cor de Jesus Cristo, mas eu não vi ninguém reclamando, você viu? Tirando agora, né, que as pessoas começaram a se conscientizar sobre esse assunto. E esse embranquecimento vale para diversas figuras históricas. A Cleópatra não era branca de cabelo liso, como ela é retratada nos filmes, por razões também óbvias. A gente também teve até Mahatma Gandhi branco nos filmes, ganhando Oscar por causa disso, inclusive. Mas agora eu quero tocar num outro ponto bem importante, que pouca gente tem mencionado, que é como as grandes empresas de mídia simplesmente resistem em criar novos personagens não brancos. Na maior parte das vezes, quando criam, eles passam pouquíssimo tempo sendo humanos, sendo de fato o que eles são. Imagino que agora você esteja se perguntando como assim, mas eu vou te explicar. Lá em 2020 surgiu uma petição nos Estados Unidos pedindo para que empresas de animação parassem de criar personagens não brancos, apenas para transformá-los em seres mágicos sem etnias. Eles queriam que essas pessoas fossem criadas de verdade, fossem pessoas. E é meio que criar uma representatividade rasa, só para dar uma satisfação rápida e depois fazer tudo o que for possível para que essa representatividade não apareça em tela. O que é uma migalha de representatividade? Se você tá achando que isso é uma reclamação sem sentido, eu vou citar aqui alguns exemplos. Em Soul, tivemos enfim um protagonista negro nos desenhos da Disney, só que ele morre em 5 minutos de filme e passa quase todo o restante como um fragmento de uma alma. Em Red, a gente tem uma protagonista asiática, mas que passa mais da metade do filme como um panda laranja. Em 2009, a Disney anunciou que pela primeira vez em 20 anos teria uma princesa afro-americana e todo mundo ficou feliz e super animado. Quando chegou o momento, ela virou um sapo nos minutos iniciais do filme. Em 2019, 20 anos depois, houve um alvoroço porque o Will Smith ia dublar um protagonista também afro-americano. E aí também nos minutos iniciais ele vira um pombo.
E sinceramente, você consegue dizer que isso tudo é coincidência? Eu citei uns 5 personagens não brancos nas animações de sucesso, e nos últimos anos, todos eles viraram um animal, ou uma entidade mística e mágica. Eu entendo e fico feliz pelo processo de evolução na representatividade, como Minha Pequena Sereia, por exemplo, mas eu acho que é muito desonesto você fingir que está entregando algo para determinado público, pra no final ser só uma espécie de armadilha, uma migalha, para satisfazer um pedido que é super justo. E se você acha que nada disso importa, eu não vou falar por mim. Eu vou terminar esse conteúdo aqui com um vídeo da reação de crianças negras vendo uma personagem da Disney ser da mesma cor que elas. Até mais, espero que você goste aí do vídeo inteiro e me siga pra mais e mande pra alguém também. What is this? Watch it. She's black. Oh my... What about her skin?